Noite já, né? Boa noite aos brasileiros e portugueses que nos assistem ao vivo e meus cumprimentos àqueles que vão nos assistir num outro momento. É com grande alegria que nós estamos fazendo o nosso primeiro Desconversas de 2025, então eu já aproveito para desejar a todos um abençoado e feliz 2025. E aí eu já vou entrar no tema que tem muito a ver com com esses nossos propósitos de início de ano, né? Então, o tema que eu e a Silvia decidimos tratar hoje é a questão do Janeiro Branco, que é uma campanha nacional aqui do Brasil, que visa conscientizar a população sobre a importância da saúde mental. Essa iniciativa, ela começou em 2014 e ela foi criada por um psicólogo mineiro, Leonardo Abrão, e se tornou uma lei federal, não é? Então, essa comemoração hoje é prevista dentro dos nossos calendários nacionais, né? No nosso calendário através dessa lei federal. E aí, o tema desse ano é o que fazer pela saúde mental agora e sempre. Mas por que se chama Janeiro Branco? Bom, quando nós aí estamos no nosso final de ano, né, normalmente as pessoas costumam usar branco, né, na virada, e costumam aí fazer os seus propósitos. E um dos principais propósitos que as pessoas tinham que fazer é exatamente tratar a questão da saúde mental, não é? E a ideia do Janeiro Branco é pensar que esse novo ano que se inicia, como nós normalmente fazemos, vai ser uma página em branco onde nós possamos aí colocar as nossas novas percepções de vida e aquilo que nós temos como proposta de mudança, não é? Mas assim, nós não vamos conseguir mudanças repetindo os padrões e fazendo sempre do mesmo. Então, com essa pequena introdução para explicar o que é esse Janeiro Branco aqui no Brasil e qual que é a intenção, eu passo já a palavra para a Silvia, e eu queria já entrar também com uma lei hermética, né, que eu considero que seja uma das mais importantes, quem conhece um pouquinho de hermetismo vai identificar, que é o todo é mente e a mente é o todo, não é? Então, assim, de forma muito simplória, né, e bem sucinta, mas nós temos que ter isso, né, na nossa mente, ou seja, o universo é mental, né, e tudo é a mente. Então, com essa introduçãozinha, né, e trazendo esse conceito de forma muito simplória da lei hermética, eu passo a palavra, então, para a doutora Silvia. Olá, boa noite a todos, aqui em Portugal e no Brasil, e todos os que nos estiverem a ver. Obrigada, Soeira, por estares comigo uma vez mais, e que bom que conseguimos reunir-nos e alinhar-nos para estar aqui e falar uma vez mais sobre saúde mental, que é aquilo que temos tentado fazer ao longo destes já mais de 2 anos deste projeto. Quando me solicitaste este tema, me propuseste, porque eu também te pedi sugestões, achei fantástico, não é? Porque tudo o que for oportunidade para falar de saúde mental, eu acho que é de aproveitar. É muito bom que se comece um ano a falar de saúde mental. O Janeiro Branco é o mês da saúde mental no Brasil, obviamente que deveria ser em todo o mundo, e espero que o seja, mas mais do que o mês da saúde mental, eu espero que este seja o ano da saúde mental. Apesar de tudo, há males que vêm por bem, e penso que a saúde mental está a ser cada vez mais falada, cada vez mais a ser tida em conta, e acho que se está a começar finalmente a perceber, é preciso quase estar a fazer campanha, nós, os profissionais da saúde mental, muitas vezes damos por nós quase a justificar-nos e a fazer campanha para a importância da saúde mental, como se cada um de nós não fosse suficiente para se preocupar com a mesma. É preciso quase exemplificar, justificar que a saúde mental é tão ou mais importante que a saúde física. E, finalmente, começa-se a dar importância. Obviamente que os média têm um peso
que quando mal utilizado, como em tudo na vida, pode ser muito prejudicial, mas parece-me que neste caso os médias têm insistido muito, pelo menos cá em Portugal, têm dado muito relevo ao estado da saúde mental e, portanto, isso faz com que também se normalize aquilo que deve efetivamente estar acessível a toda a gente. Não é só a saúde mental que não é acessível ao povo, é a saúde no geral, não é? Infelizmente, mas penso que só o facto de se falar com alguma normalidade sobre o tema que até há bem pouco tempo era um grande tabu, não quer dizer que tenha deixado de ser, mas penso que está a ficar um pouco menor, isso já é um grande passo da humanidade no sentido de darmos relevância a tudo aquilo que se passa. Claro que quem está todos os dias a trabalhar nesta área, todos os dias a tentar passar ao outro a importância da saúde mental, obviamente que para nós não é nada de novo e às vezes até parece estranho que aquilo que tem a ver connosco, não é? E que impacta tanto na nossa vida, porque os nossos processos mentais são aquilo que vai acabar por nos definir, não é? E portanto, às vezes até parece estranho como é que alguém ainda não se apercebeu. E ainda bem que começamos todos a olhar um bocadinho mais para dentro de nós e a perceber a importância que isso tem, não só para nós, mas também para quem está à nossa volta. Agora contigo, Seira. Bom, então vamos lá, né? Se a própria lei hermética fala que o universo é mental, e aí se nós formos partir para a filosofia, e se nós formos olhar o campo da religião, enfim, tudo ali diz que a mente controla a nossa vida, não é? Então, você sempre vê frases como, por exemplo, renove os seus pensamentos, o vigiar e orar é vigiar seus pensamentos. E quando você pensa, por exemplo, em assuntos como lei da atração, né, que é algo que também se diz muito, isso também está vinculado nessa questão da força do pensamento, né? Então, nós temos aí várias literaturas que falam da força do pensamento, das consequências do que você pode atrair ou não em função daquilo que você pensa. A fé é uma manifestação mental, e aí eu deixo esse questionamento, né? Quais são os tipos de pensamentos que nós estamos alimentando? E esses pensamentos acontecem aonde? Exatamente na nossa mente. Então, meu pai dizia sempre no ditado que mente pura, corpo são, coração tenro. Ou seja, para que você tenha um coração, um corpo são e um coração tenro, você precisa curar a sua mente. Isso é inevitável, não é? E por incrível que pareça, Silvia, isso que nós estamos constantemente chamamos atenção, estamos constantemente chamando atenção, que é a questão do estigma com relação à questão de saúde mental. Hoje eu passei uma situação muito curiosa, porque eu fui levar minha mãe ao dentista logo cedo, e conversando com uma senhora que encontrou a mãe de um dos meninos que estuda com o neto dela, elas estavam ali conversando, e ela falou: olha, eu tenho, uma senhora já, eu tenho uma preocupação grande com essa questão de saúde mental do meu neto, porque eu e o meu filho já identificamos comportamentos ali nele que podem ensejar aí um quadro de autismo. Meu filho quer levar o menino ao psiquiatra, ao psicólogo, aliás, desculpe, ao psicólogo, mas a mãe, mesmo já sendo advertida pela escola, ela se recusa. Então, eu não vou levar o meu filho, e eu estou falando de uma geração aí, em torno de 30 anos, né, entre 30 e 35 anos essa moça deve ter. Então, você vê que a geração mais antiga tem tido uma compreensão maior sobre a necessidade desse tema, achei muito curioso isso. Então, uma mulher que é de uma geração mais antiga tem essa percepção da necessidade, e ela até falou assim, hoje, com o conhecimento, eu achei muito interessante a fala dela, né, sei lá, uma senhora de 70 anos, ela falou, hoje, com o conhecimento que nós temos, ela falou, eu consigo identificar
na minha família, porque minha mãe teve 12 filhos, que você vê que tinham algumas necessidades de acompanhamento psicológico ali, que nós não tínhamos exposição na época, né. Então, Silvia, isso me chamou bastante atenção, ou seja, na geração mais nova que tem acompanhado todos essas discussões, nós ainda temos, esse estigma tão pesado, né. Hã, Parece surreal nós estarmos falando novamente nesse tema, mas eu gostaria que você tratasse um pouco dessa questão do estigma, sabe, Silvia? Eu fiquei pensando, eu falei: "Gente, essa criança tem 5 anos, se ela começar a ser acompanhada agora, ela vai ter uma vida de qualidade, né, e vai ser uma qualidade tanto para ela como para os pais". E você vê essa dificuldade que as pessoas têm de aceitar, que precisam de ajuda, né, entram em quadros severos de depressão e não procuram ajuda, tem quadros severos de ansiedade, e assim, também levando em conta outro aspecto, nós temos aí a questão das somatizações de doenças, que você trouxe até já em alguns programas, né, nós já abordamos essa questão. Então, ou seja, é fato esse princípio, né, mente pura, corpo são, coração tenro. Queria que você falasse, Silvia, com base nesse conceito do universo é mental, de lei da atração, ou seja, nós atraímos o que nós pensamos, da fé como manifestação dos pensamentos, enfim, dá para juntar tudo isso num único contexto, não é, Silvia? Bom, tu já tocaste em muitos temas, eu vou tentar não me esquecer de nenhum. Um deles tem a ver com as nossas circunstâncias, não é? Como diz uma frase que eu gosto muito e que me revejo, nós somos nós e as nossas circunstâncias, e portanto nós também respondemos ao mundo e às solicitações que nos fazem consoante a nossa visão, a nossa perspectiva das coisas. Se de alguma forma eu for insegura ou imatura, e a imaturidade e a idade são coisas diferentes, tu falaste aí de pessoas mais velhas que têm determinada visão e depois dos jovens que ouvem já muito este tema e que mesmo assim têm uma perspectiva um bocadinho reticente. Portanto, idade e maturidade são efetivamente coisas diferentes, não é? Tem a ver com os processos de crescimento mental. Nós podemos, durante um período da nossa vida em que não se passou nada de excepcional, vamos imaginar um período de 5 anos em que não se passou nada de especial e eu naqueles 5 anos fiz um crescimento dito natural e depois noutra altura da minha vida em que muita coisa aconteceu, eu tive perdas, tive ganhos, tive mudanças, tive ajustamentos, eu posso considerar que naqueles 5 anos eu cresci em termos psicológicos muito mais do que noutra altura qualquer da minha vida e, portanto, o meu processo de maturação deu-se muito mais rapidamente, independentemente do espaço temporal em que isso aconteceu. E se eu estiver rodeada de pessoas que tenham uma mentalidade que me leve para determinado lado, é natural que eu tenha mais ou menos dificuldade em ter uma perspectiva diferente daquelas pessoas. E é isso que me leva muitas vezes a pensar, e é por isso é que nós temos ainda respostas de pessoas que são mal esclarecidas e que, portanto, quando se sinaliza, por exemplo, uma criança com uma dificuldade a nível psicológico, um pai ou uma mãe mal esclarecido, e não só mal esclarecido na generalidade, mas mal esclarecido com relação a si mesmo e à sua pessoa, não é? Vai potencialmente encarar isso como uma crítica à sua própria pessoa, vai achar que a culpa é sua, que é o pai ou a mãe que não está a fazer um bom trabalho e que quando um professor o chama a atenção relativamente ao filho, na verdade está a dizer que ele é um mau pai ou que ela é uma má mãe que não sabe educar. E que, portanto, se um dos pais considerar ou tiver isto em consideração, aquilo que vai fazer, a primeira reação que vai ter é a negação, não é? Vai negar e vai tentar se justificar e vai tentar argumentar e eventualmente às vezes até vai mudar de escola a criança para que isso não volte a acontecer, não é? E isto tem a ver com a própria pessoa. Nós vemos que, eu vejo isso também,
todos os dias em consulta, que é muito a dificuldade que nós temos não é em lidar com as crianças, é em lidar com os pais, não é? Porque muitas vezes nós precisamos de nos aliar aos pais, que eles trabalhem connosco em equipa, que alterem alguns comportamentos, algumas regras que podem, à primeira vista, não ser más, mas podem não estar a funcionar com aquela criança, com aquela personalidade. E quando nós solicitamos uma alteração de comportamento dos pais, eles ficam melindrados, não é? Porque não têm essa noção e portanto, recusam e têm realmente, sentem-se muitas vezes até ofendidos. Isto tem a ver com outra questão que tem a ver com dificuldade ou falta de consciência que tu também tocaste. Isto tem a ver com os níveis de consciência. Quanto mais se fala no assunto, aquilo que no fundo acontece é que nós vamos tirando camadas. Nós sabíamos que existia isto. É quase como se fosse uma coisa que nós vemos ali ao longe, não é? Mas sabemos que está ali, mas não sabemos muito bem como é que é, não sabemos como é que funciona, não sabemos o que é que aquilo quer dizer. Sabemos só que está ali, mas quanto mais capas nós vamos tirando, ou seja, quanto mais nós vamos falando sobre o assunto, mais conhecimento também temos sobre o mesmo. E, portanto, isso obriga-nos a ter mais consciência também sobre a situação. Isso tem a parte boa ou má, não é? Tem a parte boa, que é realmente nós ficamos mais esclarecidos sobre o assunto, depois tem a outra parte que às vezes identificamos e percebemos que nós também precisamos de ajuda e que realmente, se calhar, também nós próprios não estamos a fazer algumas coisas que sejam boas e válidas para nós e para os que estão à nossa volta. Mas uma tomada de consciência à partida será sempre positivo, apesar de poder eventualmente nos obrigar a ter alguns processos que sejam difíceis. Soeira. Bom, Silvia, você trouxe aí um ponto que a questão de que nós somos nós e nossas circunstâncias, não é? E aí isso me fez lembrar uma linha que foi desenvolvida pelo Viktor Franklin, quando ele escreveu lá o Sede de Sentido. Para quem não conhece a história, o Viktor Franklin, ele ficou preso num desses campos de concentração, e a minha concentração está péssima, por sinal, porque toda hora eu erro as palavras, eu erro as coisas, eu esqueço os temas, enfim, mas o Viktor Franklin, ele foi um desses prisioneiros de campos de concentração, e dentro do campo de concentração, ele criou essa forma eu vou chamar de forma de pensamento, tá, Silvia? Que diz que você tem que buscar, você tem que ter essa sede de sentido dentro das circunstâncias que você está vivendo. E foi isso que permitiu que ele sobrevivesse de forma, com a mente dele sã, não é? Dentro de um processo que não tem nem como, é indescritível, né? O que é um campo de concentração. Eu queria que você falasse um pouco, Silvia, nós já tivemos programas aí falando sobre um termo que eu acho bem interessante, né, que você sempre traz, que é a forma de ressignificar, não é? Quando você traz a questão das circunstâncias, e quando nós trazemos aí essa forma de pensamento, né, que é perigosíssima essa forma de pensamento, que às vezes nós vamos... nasce, como tudo na vida, né, Silvia, nasce de uma sementinha, uma coisa pequena que você vai alimentando. Se você não muda, aquilo passa a ser, inclusive, forma não só uma forma de pensamento, como passa a ser até, entendo eu, que uma forma da sua personalidade e do seu caráter, não é? Então, por isso que nós temos que tomar aí muito cuidado com os nossos pensamentos, e por isso que nós enfatizamos sempre essa questão da saúde mental, não é, Silvia? Uma pessoa, por exemplo, que opta por extinguir a vida, ela não foi um processo que ela acordou um dia e caiu num contexto como esse, né? Foi uma sementinha lançada ali que foi sendo alimentada por uma série de circunstâncias, até que caia numa situação dramática como essa. E os números que nós temos são assustadores, são crescentes, então não dá mais para brincar com essa questão da saúde mental. Queria que você falasse um pouco, Silvia,
dessa mentalidade, né, dessa forma de ver o mundo que o Viktor Frankl traz, né, e que eu entendo dentro de tudo do que nós temos conversado aí durante esses mais de 2 anos de programa, que tem muito a ver com esse contexto que você traz de ressignificar. Bom, então começar por dizer que o facto de nós sermos nós e as nossas circunstâncias serve apenas para nos explicar, não serve para nos definir. Nós, obviamente, que podemos usar isso para nos vitimizar e dizer eu sou vítima das minhas circunstâncias e, portanto, eu não posso fazer nada, ou então, ao contrário, posso tentar me perceber o que é que me leva a realmente ter determinados comportamentos, mas a todo momento eu estou a tempo de mudar. Quem diz que as pessoas não mudam, com certeza que não acredita na psicologia, não é? Nós, efetivamente, o pensamento e o alimentar, ou seja, o repetir um pensamento que me leva à ação é exatamente a mesma coisa que o meu alimento físico. Quando eu me alimento, eu estou sempre, até o último dia da minha vida, eu estou sempre em constante transformação e construção. Se eu, a partir de determinada altura, seja porque decidi, seja porque eu tenho umas análises que me obrigam a fazê-lo, eu passo a ter uma alimentação diferente, o meu corpo vai ficar diferente, não é? Eu não sou aquela pessoa para sempre porque fui até àquela altura, não é? Eu posso ter uma predisposição, porque nós temos a nossa parte inata e temos a nossa parte adquirida, e portanto eu tenho uma predisposição para ser mais gordinha, para ser mais depressiva, para ser mais extrovertida, o que quer que seja. Eu tenho uma predisposição e isso são as minhas circunstâncias, mas isso não me pode ou não me deve definir. Agora, obviamente, quanto mais eu afunilo as minhas perspectivas, quanto menos eu quero conhecer, quanto menos eu quero me tornar consciente, mais dificuldade eu vou ter em perceber que tenho opções e que se eu efetivamente quiser, eu posso sair do sítio onde eu estou, se esse sítio não for bom para mim. E quando eu digo isto, obviamente eu não estou a dizer que esse é um caminho fácil, mas como em tudo na vida, o facto de nós taparmos o sol com a peneira e fingirmos que as coisas não estão a acontecer é só uma solução mais fácil no momento. Mas, como também, pelo menos nós mais crescidos já percebemos, acabamos sempre, quando tomamos essa decisão, acabamos sempre por pagar uma fatura muito mais pesada, porque a fatura vai vir lá à frente, não é? Quando eu insisto em fingir que não percebo. Há aqui uma diferença muito grande entre os níveis de consciência, ou seja, eu só tenho minimamente desculpa do meu comportamento quando eu não tenho consciência daquilo que eu estou a fazer, porque eu não tenho ideia que aquilo vai me levar a uma determinada situação. Agora, a partir do momento que eu tenho o conhecimento e tenho a consciência e sei exatamente que, tendo aquele comportamento, eu vou ter aquela reação, eu vou ter aquela consequência, a partir daí eu já não tenho desculpa, porque eu já sei o que é que vai acontecer, né? E, portanto, se eu sei e se não sei, tenho todo o interesse em procurar saber, em me conhecer. Vou sempre, porque chamo sempre isto a atenção, não é? Que é importante nós nos conhecermos. Nós podemos tentar analisar as pessoas todas à nossa volta, mas nós não nos conhecermos a nós, não adianta muito nós conseguirmos fazer essa análise dos outros. Portanto, o mais importante de tudo é nós fazermos essa autoanálise. Se eu me analiso e percebo que há coisas que eu preciso de alterar em mim, que há coisas que, até teoricamente, eu penso que funcionariam. Se calhar, olhando para os outros, eu acho que aquilo funcionou na vida daquela pessoa e eu acho que vai funcionar na minha, mas o que é facto é que não funcionou. E então eu tenho que pegar naquilo e eu tenho que lhe dar, então, outro significado. Eu tenho que perceber que, para mim, na minha vida, da forma como eu sou, aquilo não funciona. E, portanto,
eu vou ressignificar, eu vou pegar naquilo que me aconteceu, e não tem que ser necessariamente uma coisa negativa, mas nós precisamos da dor, já falei muitas vezes disso aqui, nós precisamos mesmo da dor para crescer, porque é a dor que nos vai dar os sinais daquilo que não está bem. Porque se eu tiver algum tipo de comportamento lesivo, mas eu não sofrer qualquer dor, eu terei ainda mais tendência a repeti-lo. Agora imagina, as pessoas já repetem tantas vezes os erros, mesmo passando pela dor, imagina se não tivessem, se não sofressem dor com isso, não é? E portanto eu tenho todo o interesse para o meu próprio crescimento e para, lá está, para a minha maturidade, que eu faço a análise daquilo que me aconteceu e perceba qual é efetivamente o que é que aquilo significa para mim. Para outra pessoa pode significar outra coisa completamente diferente, mas para mim aquilo tem que ter aquele significado. E isto também, nós podemos pensar, e é um facto, que aquilo que me aconteceu há 10 anos atrás, mesmo que tenha sido exatamente igual, neste momento tem um significado completamente diferente, porque eu já não sou a mesma pessoa, não é? E, portanto, eu não posso só esperar que, por exemplo, o fim de uma relação, uma mudança de trabalho, o que quer que seja, que eu vá sentir exatamente a mesma coisa que senti numa outra altura da minha vida, porque eu já não sou a mesma pessoa e cada situação é uma situação nova. Agora, é importante também, pegando em tudo aquilo que tu disseste, nós olharmos para nós e nos cuidarmos. Só antes de te passar a palavra, queria só fazer aqui um comentário sobre uma coisa que eu ouvi que achei muito interessante. Alguém comentou que tinha começado a cuidar-se, que tinha começado a ter uma alimentação mais regrada, a fazer um bocadinho de exercício, e eu achei muito interessante porque de repente a pessoa disse assim, curiosamente foi quando eu comecei a olhar mais para mim. E não é curiosamente, não é? Porque o nosso autocuidado, nós olharmos para nós e nos cuidarmos, passa por muitas coisas. Passa, obviamente, pela parte física, pelo alimento físico, e falaste aí há bocadinho em fé, em propósito, em energia universal, seja no que for que nós acreditamos, por vezes, a mim me parece, pelo menos, que são só nomes diferentes para as mesmas coisas, não é? Mas o que interessa é que, efetivamente, nós nos estamos a alimentar num sentido positivo e estamos a cuidar-nos e a querer ser saudáveis. E não existe saúde se nós não contemplarmos a parte física e a parte mental. Soira. Bom, de novo entramos lá no preceito, né? Mente pura, corpo são, coração tenro, ou seja, a partir do momento. E é muito curioso isso, né? Porque, de fato, tudo começa na nossa mente, né? Você primeiro pensa para depois sentir ou falar e principalmente agir, né? Nós achamos assim, às vezes a pessoa diz assim, a pessoa agiu sem pensar. Não, ela pode não ter refletido, mas ela pensou nisso, né? Então, e aí, Silvia, você traz também esse conceito de. Eu só quero fazer uma brincadeirinha, quando você falou do. Eu lembrei de uma coisa muito engraçada, né? Disso de nós termos que nos superarmos, né? Enfim, de nós buscarmos, de certa forma, até com essa cura da nossa mente, né? Essa cura da nossa mente, ela vai seguindo degraus, não é? Não existe apesar de que eu acredito nos insights que podem, conheço histórias fantásticas de pessoas que tiveram insights e mudaram completamente a vida de um momento para o outro, mas regra geral, né, Silvia, até chegar nesses insights, você tem um processo, né? E eu lembrei de uma fala do meu sobrinho, muito pequenininho, né? Eu sou péssima com essa coisa de videogames, enfim. E óbvio, né? Você entra naquele conceito, não basta ser tia, tem que participar. Ele estava ali jogando um videogame e ele falou: Titia Sória, vamos jogar. E eu sentei lá, peguei o joystick e comecei a tentar jogar com ele. E óbvio, né? Ele ganhou. E no final ele falou uma coisa assim que eu achei muito interessante, que eu acho que dá para aplicar
para tudo na nossa vida, né? É, a nossa vida é um jogo e um jogo dominado pela nossa mente, essa é a grande verdade. E ele falou assim no final: sabe, tia Soira, você precisa treinar, porque senão qualquer fraquinho vai ganhar de você, né? Então, ou seja, eu precisava treinar, me fortalecer no videogame, né? Treinar, me fortalecer no videogame, senão qualquer coisa mais fraca poderia me vencer naquele jogo, né? E nós temos que trazer isso para as nossas vidas, né? Nós temos que fortalecer nossa mente, nossos pensamentos, mudar nossa forma romper nossos paradigmas, né? E nos abrir para o novo. Senão, qualquer coisa, por mínima que seja, ela vai acabar nos vencendo. E aí, Silvia, você trouxe num dado momento da sua fala essa situação de nós termos que nos enfrentar, né? E aí me veio um pouco o contexto, né? Eu sempre sou, me perdoe se eu errar na pronúncia dele, mas eu sou um pouco péssima de vez em quando, com essas pronúncias que eu tenho dificuldade para lembrar, mas o Jung, ele fala sobre as sombras, não é? Eu queria que você falasse um pouquinho, Silvia, antes de eu deixar, já caminhando para os finalmente, eu queria que você falasse um pouco desse processo de sombras, né? Porque eu acho que no final, o que nós temos de grande medo, quando você fala dessa questão da saúde mental, é olhar para essas sombras, não é? Eu queria que você falasse um pouquinho, Silvia, do que são essas sombras, de como é que a gente pode tomar essa coragem, né? Porque sem enfrentar essas sombras, qualquer fraquinho nos vence, né? Por falta de enfrentamento, enfim. Queria que você falasse um pouco sobre essa questão, Silvia, e de que como ao final, né, se nós não fortalecermos aí a nossa mente e a nossa saúde mental, qualquer pessoa vai ter domínio sobre nós e sobre a nossa vida e como forma de manipulação, porque às vezes, e nós já trouxemos vários tópicos, né, sobre narcisismo e relações tóxicas, enfim, onde a manipulação é a principal chave, né? E às vezes você pode não ter necessariamente o conhecimento sobre o tema, mas se você tiver a sua mente um pouco mais fortalecida, você percebe que tem uma dinâmica errada ali, né, Silvia? Então, eu sei que eu trago muitas coisas ao mesmo tempo, mas você consegue destrinchar. Bom, e isso que tu disseste para mim é o fundamental. Claro que todos os temas me interessam, mas é fundamental nós investirmos em nós nos conhecermos. Claro que dá medo, principalmente quando isso não é algo habitual em nós, quando nós crescemos numa família que não nos habitua, não nos treina a pensar em atribuir emoções e sentimentos. Eu esta semana fiz um post sobre isso. Muitas vezes as pessoas nem sequer sabem o nome daquilo que estão a sentir. Acham que raiva e tristeza é a mesma coisa, acham que ódio e desprezo é a mesma coisa, acham que... E as coisas não são, peço desculpa, nem são a mesma coisa, nem significam a mesma coisa. E nós precisamos de saber o que é que estamos a sentir, o que é que aquilo significa e porquê que eu estou a sentir aquilo. Não há problema nenhum em eu ter pensamentos que não são tão bons. Eu preciso é de me conhecer para eventualmente me poder melhorar, para me poder curar. E quando eu, por via do meu medo, daquilo que vou descobrir sobre mim própria, eu vou descobrir que afinal não sou assim tão boa, vou descobrir que afinal não sou assim tão forte, vou descobrir que afinal não estou assim tão preparada e, portanto, eu não quero falar sobre isso. E por isso mesmo é que muitas pessoas não querem ir à terapia. O que é que eu vou lá fazer, não é? O que é que eu vou descobrir? Eu vou descobrir coisas sobre mim, não é? Através do olhar do outro, de um técnico, de alguém que sabe. Eu vou-me descobrir melhor e vou perceber melhor porque é que algumas coisas que eu fiz, e se eu fiz, como tu disseste há pouco e muito bem, se eu as fiz é porque eu as pensei, e se eu as pensei eu considerei que eram as corretas, mas que correram mal. Então há aqui qualquer coisa neste processo que não está a funcionar.
E também, como tu disseste bem, eu não me interessa muito em saber exatamente os nomes técnicos de um manipulador ou de um egocêntrico ou de um narcisista ou o que quer que seja, eu só tenho que saber que aquilo não me faz bem e que eu não estou bem naquela relação e que eu não estou bem naquela situação e que quando isso acontece eu tenho que me retirar e, portanto, eu tenho que arranjar ferramentas para me fortalecer e sempre que eu estou num ambiente que é tóxico, seja ele qual for, laboral, de amizade, amoroso, familiar, é impossível, porque nós não somos impermeáveis, nós podemos ser mais ou menos permeáveis, mas não somos impermeáveis, e sempre que eu, vamos dizer assim, me dou ao luxo de me deixar estar num ambiente tóxico, obviamente que eu vou adoecer, obviamente que eu vou perdendo as minhas forças e as minhas capacidades de lidar com as situações. E se eu, pelo menos, não souber identificar isso, que esse é o princípio básico, não é? É eu saber identificar que aquela situação não me faz bem, que aquela pessoa não me faz bem, que aquele trajeto, aquele projeto, o que quer que seja, não me está a fazer bem. E com isto eu não estou a dizer para nós desistirmos à primeira, estou a dizer que nós temos que ter a capacidade de entender o que é que aquilo nos está a provocar e se essa reação que eu estou a ter, esse sentimento que eu estou a ter, não conseguir dormir, ter uma reação um bocadinho mais irritada, ter dificuldade em me controlar, seja o que for, se é uma situação pontual ou se começa a ser uma situação repetida que me está realmente a deixar muito desconfortável, não é? E o nosso princípio é analisar isso. É muito interessante. Quando tu falaste aí do teu sobrinho, é mesmo tão interessante porque eu dou por mim, ultimamente, nas minhas consultas, a dar cada vez mais esse exemplo, quando as pessoas me dizem assim, mas eu nunca fui assim, como é que eu vou conseguir? Eu nunca consegui confrontar, eu se vier alguém e me disser o contrário, se calhar eu não vou conseguir. Agora, é uma questão de treino. Nós não temos que fazer logo tudo bem à primeira. Se eu decidir, e eu muitas vezes dou este exemplo, se eu decidir ficar fit, se eu decidir ficar em forma, eu não posso estar à espera de ir uma vez ao ginásio e ficar. Isso não vai acontecer. Mas isso não significa que eu não tenha intenção e não significa que eu não vou ficar. Agora, eu estou no processo para. E mentalmente é exatamente a mesma coisa. Eu tenho que ir tomando decisões naquele sentido, no sentido da pessoa que eu quero ser, mesmo que essa pessoa não seja aquilo que eu sou no momento, mesmo que essa pessoa não seja aquilo que eu tenho sido até agora, mas eu sei que não é aquilo que eu quero ser e sei o que é que eu quero. E, portanto, todas as decisões que eu tomar nesse sentido, mesmo que eu não consiga logo atingir o meu objetivo, mas cada vez eu estou mais perto disso. E mesmo que eu não consiga logo e que o processo me pareça demasiado longo, eu também acredito que só o facto de eu saber que me estou a respeitar, que me conheço e que estou a ir de encontro àquilo que eu mereço e que eu quero fazer da minha vida, só por aí e só por ficar com a minha consciência mais tranquila comigo própria, só por aí vale a pena. Agora, obviamente que é uma questão de treino. Quando nós não temos, vamos dizer assim, para ser assim mais resumidamente, quando nós não temos isso de berço, quando nós não temos essa investida, da mesma forma que a alimentação, quando não estamos habituados, há crianças que são alimentadas de uma forma muito saudável desde cedo e que têm sempre uma alimentação saudável. Obviamente que isso para elas é uma situação natural, não é? Quando o fazem em adultos, não é esforço nenhum. Agora, uma criança que não está habituada a isso, claro que vai sofrer um ajustamento, vai sofrer uma necessidade de alterar e quase uma dor, não é? Por ter que desfragmentar, eu costumo dizer muitas vezes isto, não é? O problema de nós alterarmos coisas em nós, quanto mais crescidos ou mais velhos nós somos, é que nós já não nos conseguimos moldar à primeira. Nós temos que primeiro destruir de alguma maneira aquilo que nós fomos até então para voltar a construir. E isso obviamente que é muito mais doloroso do que um processo que se pretenderia que fosse logo desde o início
todo muito certinho, todo muito bem construído. No entanto, é mesmo importante dizer que está ao acesso de todos nós conseguimos. E mesmo que dê muito medo, e às vezes dá, nós olharmos para lá do pano, não é? Nós pensarmos, o que é que se está a passar comigo? O que é que está a acontecer? Porquê é que eu me permiti isto? Porquê é que eu, com tanta informação, mesmo assim me deixei cair nesta situação? Ok, vamos ver, vamos tentar perceber o que é que se passa. Possivelmente é porque eu estava mais frágil do que aquilo que eu imaginava, possivelmente é porque eu estava mais envolvida emocionalmente do que aquilo que eu imaginava, possivelmente porque eu não tinha toda a informação que eu deveria ter, mas a partir do momento que eu percebo que não estou bem, claro que eu tenho que olhar ainda mais para mim, para dentro de mim, para me perceber, porque esse é sempre o ponto de partida para eu me poder curar. Soira. Silvia, isso que você trouxe agora me fez lembrar de um filme que chama Demolição, que é um processo, você acompanha o processo do personagem nesse sentido, né? Ele está passando por um processo de luto e é muito curioso, assim, né? Quem não assistiu esse filme, eu sugiro que assista, porque figura bem fortemente isso que você trouxe há pouco, né? Da pessoa ter que realmente ressignificar a vida dela, e é muito curioso. E aí, Silvia, eu queria já partir para os finalmentes, e voltando para o Janeiro Branco, eu queria finalizar essa nossa fala, né, do dia de hoje, com esse tema, com a pergunta que eles trouxeram para a nossa reflexão de 2025, né? Então, assim, da minha parte, eu queria propor que nessa folha em branco que nós temos, que é o ano de 2025, na verdade não é o ano, né? Eu acho que todos os dias, quando nós acordamos, nós temos uma folha em branco aí que você pode tentar escrevê-la da maneira como você escolher, né? Você pode mentalmente se programar para ser um grande dia ou pode mentalmente se programar para ser terrível. Mas o fato vai chegar um momento na nossa vida em que um dia vai ser a nossa última folha, né? E é importante nós sabermos como é que nós vamos tentar escrever a nossa história. Eu queria deixar, então, Silvia, para a sua reflexão, né, e para a reflexão de quem nos ouve, a pergunta que foi feita: o que fazer pela saúde mental agora e sempre? Eu acho que todos somos responsáveis e às vezes já me deves ter ouvido dizer isto e vou repetir. Nem que seja por egoísmo, eu prefiro que as pessoas sejam felizes. E a felicidade passa pela saúde mental, não é? Isto para dizer o quê? Que também me cabe a mim fazer com que os outros sejam saudáveis à minha volta. E é importante nós percebermos que às vezes, mesmo que seja sem querer, nós também somos o elemento tóxico do outro, nós também adoecemos o outro quando não o cuidamos, quando não o temos em conta, quando não validamos os seus sentimentos. E validar o sentimento do outro não significa concordar, nem significa que eu tenha a mesma perspectiva que o outro ou que eu sequer me apercebi daquilo que estava a acontecer. Eu só tenho que ouvir e validar que o outro, mediante o meu comportamento, teve aquele sentimento. E isto é mesmo muito importante para que o outro possa fazer isto comigo também. Eu posso fazer alguma coisa com a melhor das intenções e isso provocar dor no outro. Isto é muito difícil de assumir, principalmente numa relação mais próxima, seja amorosa, seja de amizade. Começamos por aí, porque eu estou a falar destas coisas em concreto porque me parece que ao longo, ou seja, no processo da nossa vida, isto é aquilo que nos marca mais, porque o peso que nós temos para aqueles que são mais próximos de nós, a importância que nós temos
para aqueles que estão mais próximos de nós, é aquilo que de alguma forma nos define. Nós até inclusivamente moldamos a nossa autoestima consoante as pessoas que temos à nossa volta, não é? São pessoas que nos incentivam, que nos motivam, que nos elogiam, ou por outro lado, são pessoas que nos deitam abaixo constantemente. E, portanto, acho que este é o primeiro passo, é nós também proporcionarmos ao outro que o outro seja saudável, não é? Nós incentivarmos o outro, por exemplo, a conhecer-se, a reconhecer o que é que se está a passar com ele próprio, a buscar ajuda, não é? Nós também passarmos essa palavra, não só olharmos para nós, que esse obviamente que é o primeiro passo, como já falei aqui muitas vezes e queria só deixá-lo para o fim, porque me parece que esse é mesmo o mais importante, mas o processo de saúde mental é importante para todos, porque nós vivemos com os outros também, não é? Nós também nos alimentamos dos outros e nós sabemos que, por exemplo, se eu estiver ao pé de uma pessoa que tenha, e voltamos ao mesmo, nós podemos lhe dar muitos nomes, seja uma pessoa equilibrada, ou se eu quiser, posso dizer de outra maneira, se eu estiver ao pé de uma pessoa com fé, se eu estiver ao pé de uma pessoa com boa energia, se eu estiver ao pé de uma pessoa com chakras alinhados, isto nós podemos lhe dar muitos nomes, não é? Mas se eu estiver ao pé de uma pessoa, de uma maneira geral, saudável mentalmente, isso também me vai influenciar. Isso também vai ter um impacto na minha própria saúde mental. E, portanto, eu não tenho só que me cuidar, mas também tenho que, pelo menos, não prejudicar o outro, não é? Eu tenho que, pelo menos, ter em conta que o outro também não só merece que eu não prejudique a sua vida, mas essa sua própria forma de reagir às situações também me irá influenciar e também vai ter um impacto na minha vida. E, portanto, esse respeito que eu tenho pelo outro, que podemos lhe chamar egoísmo, não há problema nenhum, se esse egoísmo for usado de uma forma positiva. Eu sou tão egoísta que eu quero muito que os outros sejam felizes para não me incomodarem, para não transtornarem a minha vida, ok, que seja, não há problema nenhum. Mas depois, por fim e pelo início, pelo mais importante de tudo, que a saúde mental seja nós olharmos para nós nos percebermos, nós entendermos que não existe, nós não conseguimos de alguma forma atingir os nossos objetivos, estar em verdadeira relação com o outro, ter um significado interessante e profundo na vida, se nós não olharmos para nós próprios. Eu posso acusar todas as pessoas das minhas dores, não é? Daquilo que eu passei ou que eu continuo a passar na minha vida, e às vezes os outros têm mesmo algum impacto nisso e têm mesmo alguma responsabilidade nisso, é um facto. Mas vai sempre depender aquilo que os outros me fizerem da minha camada de proteção, não é? Desse meu treino, dependendo do treino que eu fiz sobre mim própria, das ferramentas que eu consegui reunir, não é? Para me defender, e isso cabe-me a mim. Das duas, uma, ou aprender a defender-me ou aprender a retirar-me daquela situação. Eu só consigo definir isso e só consigo perceber isso se eu estiver muito consciente, muito alerta para a minha saúde. De uma forma geral, claro que nós hoje estamos a falar especificamente da saúde mental, mas eu tenho que ter atenção à minha saúde num todo, não é? Porque eu também acabo por me prejudicar se eu não tiver atenção à minha saúde física também, não é? Mas é isto que me parece que é importante, olharmos para nós, mesmo que dê medo, e às vezes dá muito medo, mas também a coragem não existe se nós não tivermos medo, não é? Não é só uma decisão como outra qualquer. E, portanto, mesmo que dê muito medo, vale mesmo a pena, nós precisamos mesmo para progredir, para crescer e para estar com o outro e para que a vida valha realmente a pena, precisamos de olhar para nós, cuidar da nossa saúde mental e sempre que possível cuidar da saúde mental dos outros também. Da minha parte, despeço-me. Boa noite. Obrigada, Soeira. Que este seja um ano espetacular e que a nossa saúde mental esteja em alta neste ano de 2025, a nossa e a todos os que nos assistem. Um beijinho para todos. Boa noite. Então, eu vou sugerir para que deixem aí nas suas folhinhas em brancas alguns pensamentozinhos, né? Não se esqueçam que o universo é mental, então tudo começa
na nossa mente. Nós somos co-criadores desse mundo, então tudo aquilo que nós pensamos, provavelmente nós vamos falar, agir e sentir, e isso provoca mudanças, né? Nós somos, como a Silvia bem colocou, responsáveis, os protagonistas por esses processos de mudança daquilo onde nós queremos chegar. E aí, obviamente, cuidando dos nossos pensamentos, não é? Nós vamos ter uma mente pura, um corpo são e um coração terno. E, como o Viktor Frankl traz na obra dele, né, nós temos que sempre buscar uma sede de sentido para a nossa vida. Né? Então, com essas frasezinhas que eu acho que é importante deixar nessa folhinha em branca, além das muitas orientações aí que a doutora Silvia trouxe, eu me despeço, mas eu queria propor uma coisa, doutora Silvia, para que a senhora refletisse e para que as pessoas nos ouvem também, nos deem a opinião. Como eu trouxe essa ideia do filme Demolição, né? Eu queria ver com você, Silvia, com as pessoas que nos ouvem, se de repente a gente não pode fazer um programa para falar sobre os aspectos de saúde mental de algum filme, de algum livro, enfim. Então, queria que o pessoal que nos ouve aí, que sempre mandam as perguntas e sugestões de tema, colocassem aí, que você também refletisse, Silvia, se vale a pena a gente entrar, né, fazer uma sugestão de filme do mês ou do livro do mês e fazermos aí uma roda de conversa, fazendo uma análise aí dos aspectos de saúde mental. Tá bom? Então, me despeço de todos. Silvia, muito obrigada mais uma vez, né? Muito feliz pelo nosso primeiro programa. E aí vamos sair também com essa reflexão do Janeiro Branco, né? O que eu vou fazer pela saúde, pela minha saúde mental, agora e sempre. Um beijo para todos e até o próximo Desconversas.